Meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. Promete agora, e dá-me um fiador para contigo, quem é que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. O que denuncia os seus amigos, a fim de serem despojados, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram, e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, ou a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa, ou nas trevas estenderei a minha cama. À corrupção clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão quando juntamente no pó teremos descanso. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando poreis fim às palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais, e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa. Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor, e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo, ou sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado, e isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda, o que não lhe pertence, e espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, assim como se espantam os do oriente. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Respondeu, porém, Jó, dizendo: Até quando afligireis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, não tendes vergonha de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim, e arguir-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, em violência. Porém não sou ouvido. Grito, socorro. Porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança, como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo, como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem, como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos.
chamei a meu criado, e ele não me respondeu, cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora, que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera, fossem gravadas num livro? E que, com pena de ferro, e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei, por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que devíeis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo,